Olá, pessoal. Daremos continuação ao nosso estudo de cálculo diferencial integral e a gente continua com limites laterais, né? Começa agora limites laterais. Limite dá uma função f de x quando o x tende a p. Aí esse sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais significa p pela direita, né? É igual a L. Aí tem a definição em seguida aqui, ó. Quando para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que significa que x é maior do que p e menor do que p mais delta, implica, né, naquilo que a gente já viu na definição do limite. O que é que muda? O que muda é isso aqui, ó. Se o limite está sendo pela direita do ponto P, então significa que existe uma acumulação de pontos à direita do ponto P. Você considera o ponto P e você considera que existe um caminho aqui do lado direito, o qual o x está se aproximando. Você desconsidera esse lado esquerdo. Você considera apenas o lado direito como sendo parte da variável x, né? Porque se a gente reparar, ó, x entre p e p mais delta, isso é a mesma coisa de zero, x menos p, né? Menor que delta. Né? Significa o quê? Que a distância de x até p é maior do que zero e menor do que delta. Né? E uma outra coisa que dá para a gente ver é que o x ele pertence a um intervalo aberto, que é de p a p mais delta. Então, se você pega o ponto P, aí esse tamanho aqui é delta, e aqui o ponto P mais delta. É isso? Aí, de uma forma parecida, a gente tem um limite à esquerda, ou seja, limite quando x tende a P, aí tem um sinalzinho de menos, significa a esquerda. Aí é parecido, né? Só pega a esquerda, no caso P menos delta. P menos delta, x é maior do que P menos delta e menor do que P, né? Lembrando que quando o limite, a definição do limite normal, considera essas duas situações simultaneamente. No caso, o x é menor que P mais delta e maior que P menos delta. Isso aqui seria o limite normal. Então, o limite lateral seria dois casos do limite, né? Dois casos particulares. Não um caso particular, mas dois casos separados do limite. Ok? Uma coisa interessante para ficar bem claro é que x tende a p pela direita, isso significa o quê? Significa que x é maior do que p. E quando x tende a p pela esquerda, isso significa que x é menor que p. Então, nesse caso aqui, x se aproxima de p pela direita, e nesse caso aqui, x se aproxima de p pela esquerda, né? Valores menores do que p. Considera uma função f, né? A gente tem aqui o eixo x, o eixo y e essa função f. Então, considere que esse ponto aqui, ó, no eixo x, seja o ponto P, certo? Se x se aproxima de P pela direita, quer dizer que pela esquerda, x está desse lado, se aproxima desse lado pela esquerda. Então, o limite dessa função vai ser esse valor aqui, ó, vou chamar de L1. L1. Agora, se o x se aproxima do mesmo P pela direita, ele vai se aproximar aqui pela parte de cima. Então, vai dar esse resultado aqui, ó, vou chamar de L2. Tá certo? L1 e L2. Então, o limite, quando o x se aproxima de P pela esquerda dessa função, é igual a L1. E o limite, quando o x se aproxima de P pela direita dessa função, é igual a L2. Né? E pode ver aqui na figura que o L1 é diferente do L2. No caso em que a função ela é, né, vamos dizer, ela, ela não tem esse salto, né, ela continua assim, tá? A gente tem que os limites laterais são iguais. Né? Então, nem sempre os limites laterais são iguais. E nesse caso, o limite ele existe. Né? O limite tal como a gente já viu.
Então, essa é a ideia de limite lateral. É um limite que se aproxima pela esquerda e pela direita, né? É porque é o seguinte, né? Imagine que você esteja, vamos pensar de uma forma geral, imagine que você esteja no R2, tá aqui o R2, você esteja no R2, XY, ponto X, Y. E você vai se aproximar de um ponto aqui, ó, XY. Existem quantas formas de me aproximar desse ponto? Existem infinitas formas, né? Eu me aproximo assim, 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 né? Tem infinitas retas que passam por aqui. Existem sim, infinitos caminhos, chama de caminhos, que eu me aproximo, x, y variando, né? Tem uma reta, uma parábola, um monte de figura de linha geométrica que se aproxima desse ponto, né? O que chama de caminhos. Aí o que que acontece? Quando você faz o limite de x e y se aproximar de um ponto P no R2, P vamos dizer um PAB, né? Ele se aproxima por infinitos caminhos. Só que nesse caso aqui, limite lateral, a gente tem uma função real, uma função que sai dos números reais e chega nos números reais. Isso aqui, né, é um número real, né, os elementos desse conjunto. E esse número real é representado por uma reta, esse conjunto real, né? Por isso que chama reta real. Então, o ponto P agora em questão não é mais um ponto no R2, é um ponto aqui, ó, um ponto aqui, né? Então, quais são os caminhos que eu tenho para me aproximar desse ponto? Só tenho dois caminhos, à esquerda ou à direita. Então, limite lateral, né, é um caso particular, né, de limite caminhos, né, que é um caso mais geral, que se vê em cálculo de mais de uma variável. Como aqui é o cálculo de uma variável, a gente tem um limite lateral. Então só tem dois caminhos. É o mais, vamos dizer, o mais fácil que tem, ou mais simples que tem, porque você verifica apenas dois caminhos. Então você pode ter que num caminho o limite exista e no outro pode não existir, e vice-versa, né? E os dois também pode não existir. Aí a gente tem esse teorema, que eu acho que é o mais importante de limite lateral. Diz o seguinte, ó, seja f uma função, p um número real, e suponhamos que a e b é um paroordenado, não, desculpa, é um conjunto, isso aqui é um conjunto, viu? AB que está dentro, esse dentro aqui está errado, é contido, está contido no ponto PB, né? Estejam contidos e também estejam contidos no domínio da função f. Então, aqui a coisa importante. O limite da função vai existir, tal como a gente vem vendo, se os limites laterais eles existem e são iguais. Então, o limite de uma função existe se os limites laterais existem e são iguais. A gente usa demais esse resultado. Por quê? Porque se você quer verificar que um limite não existe, basta você verificar que pelo menos um desses laterais eles não existe. A gente começa já nos exercícios, né? Exercício 3.4. Calcule caso exista e se não existe, justifique. Calcule caso exista esse limite. O que a gente tem que fazer aqui é eliminar esse módulo, né? Porque a gente tem um módulo x menos 1 dividido por x menos 1. Então, vamos eliminar o módulo. Seja f de x igual a x menos 1 sobre x menos 1. E como é que eu elimino esse módulo, né? A gente tem vários vídeos aí explicando como faz isso. Você coloca na situação em que x menos 1 é maior ou igual do que zero. Igual não pode ser, porque tem um denominador, não é isso? Então, maior do que zero e menor do que zero. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui direto. Pode ser colocado assim, ó. Se x menos 1 for maior do que zero, então x menos 1 é o próprio x menos 1. Aí fica x menos 1 dividido por x menos 1. Isso aqui é para x menos 1 maior do que zero. Aí, se x menos 1 for menor do que zero, aí o módulo de um número negativo, você coloca o menos. Fica menos dividido por x menos 1. Né? Lembrando que o módulo é só na parte de cima. Isso aqui é se o x menos 1 ele for menor do que zero. Então, continuando aqui, ó, isso daqui é igual. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1.
Isso aqui é o quê? Se x for maior do que 1. E o de baixo, ó, x menos 1 dividido por x menos 1 também dá 1. Aí tem um sinal de menos, aí fica menos 1. Isso aqui acontece se o x ele for menor do que 1. Pronto, então eu encontrei a função que eu estou calculando o limite em forma de sentença. Então eu consigo muito bem calcular seu limite. Ó, limite, quando x tende a 1 pela direita, de x menos 1 dividido por x menos 1, vai ser igual a quê? Como o x ele tende a 1 pela direita, quer dizer que o x ele é o quê? Maior do que 1. Se ele é maior do que 1, eu uso essa função aqui. Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando o x tende a 1 pela direita do número 1. Só que o limite da constante é a própria constante. Então, resulta em 1. Aí a gente tem o item B. Pode ver que o item B é a mesma função. A diferença é que pergunta o limite à esquerda. Então a gente usa a mesma função, né? Sendo o f de x a função, né? Na verdade, sendo assim, ó. X menos 1 dividido por x menos 1 é igual a quê? É igual a 1. Já foi feito no item anterior, né? Não precisa fazer novamente. E menos 1 se o x for menor do que 1. Aí a gente faz o quê? A gente faz que o limite, quando o x tende a 1 pela esquerda, dessa função, se x tende a 1 pela esquerda, significa que x é menor do que 1. Menor do que 1, a gente usa a função abaixo, no caso, menos 1. E o limite da constante é a própria constante, não é isso? Pronto, então a gente tem aqui, ó, que o limite à esquerda é menos 1. Como o limite de cima era 1 e o de baixo é menos 1, conclui que o limite nesse ponto ele não existe, né? Se tivesse perguntando isso. Agora a gente tem o item C, né? Limite de f de x menos f de 1, x menos 1, em que f de x é essa função aqui, ó. Certo? Aí o que acontece, né? X tende a 1 pela direita, vou colocar aqui, ó, x tende a 1 pela direita, isso implica que x é maior do que 1. Então, o limite quando x tende a 1 pela direita da função f de x menos f de 1 dividido por x menos 1, isso aqui vai ser igual a quem? Vamos lá, ó. Quem é f de x? Como o x ele tende a 1 pela direita, isso significa o quê? Significa que a função que eu vou pegar é aquela em que x é maior do que 1. Significa que f de x, no caso aqui que eu vou substituir, é x mais 1. Então vai ficar o limite quando x tende a 1 pela direita da função x mais 1. Menos f de 1. Onde é que 1 está definido? Está definido quando x é igual a 1 aqui, ó. Então, é novamente a função x mais 1, né? Aqui vai ficar x mais 1. Na verdade, confundi, né? X mais 1 não, é f de 1, né? Vou aplicar essa função aqui, ó, no 1. No caso, f de 1 aqui, ó, 1 mais 1, 2. No caso, seria 1 mais 1. Aí abaixo, a gente tem x menos 1. Agora é só calcular o limite. Limite quando o x tende a 1 pela direita. Na parte de cima fica x menos 1. E na parte de baixo fica x menos 1. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Então, isso aqui é o limite quando o x tende a 1 pela direita da função 1. Isso aqui é igual a 1. Ok? Aí a gente tem agora esse limite d, né? Limite quando x tende a 0 da raiz de x, né? Esse limite aqui, ele é um pouco, ele é enganador, ele engana, ele dá uma sensação que é zero, né? Se fosse pela direita, era zero, né? Mas como o x tende a zero, você tem que analisar pela direita e pela esquerda. Então vamos lá, ó. Se x tende a zero pela direita, isso implica que x é maior do que zero. Isso implica que se x é maior do que zero, significa que raiz de x faz sentido, né? Então, o limite quando x tende a zero pela direita da raiz de x
né? É zero, né? Tem a propriedade limite, depois a gente vai ver direitinho, que isso aqui eu posso aplicar o limite da raiz, é zero. Mas se x tende a zero pela esquerda, isso implica que x é menor do que zero, né? Isso implica que a raiz de x não existe, né? Não faz sentido, não existe, existe em R, né? Valores menores do que x não existem nessa função, ou seja, não faz sentido eu fazer x pela esquerda dessa função, né? Então não tem limite pela esquerda. Logo, né? Como os limites são diferentes, como limite quando x tende a zero pela esquerda da raiz de x não existe, vou colocar o símbolo, não existe, então o limite quando x tende a zero da raiz de x também não existe, certo? Agora, se fosse pela direita, aí seria zero, né? Pela esquerda não existe, logo não existe. Aí a gente tem o item E já foi feito no item A e no item B, né? Pede para calcular x tende a 1. Não existe também, né? Se existir. A gente já viu que o limite à direita disso aqui dá 1 e à esquerda dá menos 1, né? Então, vou botar aqui, ó, por A e B, temos que, né, o limite, quando x tende a 1, de x menos 1 dividido por x menos 1, não existe. Não existe porque eles são diferentes, os limites laterais. Aí a gente tem o item F, que também é a mesma função do item C, né? A mesma função do item C, ó. Vou botar aqui, ó. Do item C, foi o que aconteceu lá no item C. Limite disso aqui pela direita, pede para calcular em 1. Aí a gente faz pela direita e pela esquerda para ver se existe. Pela direita deu quanto? Vou até colocar aqui para a gente ver, ó. O item C, aqui, ó. A gente fez o limite pela direita deu 1. Então vamos lá, isso aqui deu 1. Agora vamos fazer pela esquerda, né? Agora, para x tendendo a 1 pela esquerda, isso implica o quê? Que x é menor do que 1. Aí eu vou usar a função de baixo. Então vai ficar o quê? Limite, quando x tende a 1 pela esquerda, da função f de x menos f de 1, dividido por x menos 1. Vou usar agora a função de baixo. A função de baixo é 2x, só que o f de 1 é definido na função de cima, porque é na parte que aparece o igual a 1, maior ou igual a 1. Então, eu vou usar novamente o 2 aqui, ó. 2, e eu não estou colocando o limite. Deixa eu colocar o limite. Limite quando x tende a 1 pela esquerda é de 2x menos 2. 2 é f de 1, é x menos 1. Isso aqui já vai dar diferente, não é isso? Só coloco o 2 em evidência, fica limite quando x tende a 1 pela esquerda, 2x menos 1 dividido por x menos 1. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Fica o limite quando x tende a 1 pela esquerda de 2. É exatamente 2. Olha, um limite deu 1 e o outro limite deu 2. Logo, né? Como os limites laterais, você escreve, como os limites laterais são diferentes, então limite quando x tende a 1 de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1 não existe. Não existe. Aí a gente tem agora o item G, né? No item G a gente tem uma função quando x tende a 2 pela direita. 2 pela direita. Veja que a função de cima é um polinômio, a função de baixo também é um polinômio. Então eu posso muito bem aplicar o limite aqui, x tendendo a 2 pela direita, né? Porque não há nenhum problema em x tender a 2 pela direita nessa função. Então, aplico o limite na parte de cima e na parte de baixo. Aí fica 2 ao quadrado, 2 vezes 2, mais 1.
E na parte de baixo fica 2 menos 1, né? 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes 2 dá 4, mais 1. E 2 menos 1 na parte de baixo dá 1. É 4 menos 4 dá 0. Isso aqui sobra apenas 1. Né? Não houve nenhum problema. A gente tem o item H. O item H é a mesma função do item A, novamente, né? A gente sabe que x menos 1 dividido por x menos 1, lá do item A a gente já fez isso. Já fez essa eliminação do módulo. Isso aqui é igual a 1 para x maior do que 1. Isso aqui é igual a menos 1 para x menor do que 1. Então, ele quer o limite quando x tende a 3. Vamos lá, o limite quando x tende a 3 de x menos 1, dividido por x menos 1. Né? Vamos lá. Se o x tende a 3, quer dizer o quê? Que x é maior do que 3. Se x é maior do que 3, obviamente x é maior do que 1. Então, a gente usa a função de cima. Né? Então, isso aqui é o limite quando x tende a 3 da função 1. Então, isso aqui dá 1. E pronto. Pronto, agora a gente tem o item i, né? É uma função diferente das que a gente já viu. Então, a gente faz o limite à direita e o limite à esquerda, né? Vamos lá. À direita, x tende a 1 pela direita, sempre que x é maior do que 1. Aí vai ficar o quê? Limite quando x tende a 1 pela direita. É o f de x menos f de 1, né? Dividido por x menos 1. Se o limite tende a 1 pela direita, quer dizer que x é maior do que 1 e a gente usa qual função? A de cima ou a de baixo? A de baixo, porque x é maior do que 1. Então, você coloca 2x menos 1. Aí, agora, eu quero o f de 1. 1 está definido aonde? Na função de cima ou na função de baixo? Na função de cima, onde x é menor ou igual do que 1. Então, fica menos, aplico 1, 1 ao quadrado. Isso dividido por x menos 1. Ok? Aí, isso aqui vai ficar o quê? Limite, quando x tende a 1 pela direita, aí resolve essa continha aqui, ó, 2x, 1 menos 1, não, menos 1 menos 1, menos 2. Aí aqui x menos 1. Aí agora a gente coloca o limite, quando x tende a 1 pela direita, coloco o 2 em evidência, fica x menos 1. Na parte de baixo, x menos 1. X menos 1 cancela com x menos 1. Isso aqui fica o limite quando x tende a 1 pela direita do número 2. Como 2 é constante, isso aqui resulta em 2. Agora, quando x tende a 1 pela esquerda, isso implica que x é menor do que 1. Aí vamos lá. Aí fica o limite quando x tende a 1 pela esquerda da função f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Quem é f de x se o x é menor do que 1? É x ao quadrado. Vai ficar o limite quando x tende a 1 pela esquerda de x ao quadrado. É menos f de 1. F de 1 é na função de cima, então é 1 ao quadrado. Está aqui, ó, 1 ao quadrado. Bem claro. E na parte de baixo, x menos 1. Na parte de cima, para a gente resolver esse limite, a gente pode usar o quadrado da diferença. Então, fica x menos 1, x mais 1. A gente já viu qual era a diferença várias vezes aí. Aí, x menos 1 cancela com x menos 1 e resulta x mais 1. Então, isso aqui é o limite, vou botar aqui na frente. Limite quando x tende a 1 pela esquerda do que sobrou, x mais 1. Aí, agora a gente tem uma função contínua e a gente pode aplicar. Então, fica 1 mais 1. E deu 2, ó. Deu 2, deu igual ao outro. Significa o quê? Logo, como os limites são iguais, né, os limites laterais são iguais, logo o limite quando x tende a 1 da f de x menos f de 1, x menos 1, existe e é igual a 2. Certo? Aí no item J ele pede para calcular esse limite de novo, né? Mesma estrutura, mudando a função. Então vamos lá. Só que o x tende a 2 pela esquerda. X tende a 2 pela esquerda, isso implica que o x ele é menor do que 2. Então vamos lá. Limite
quando x tende a 2 pela esquerda, da função g de x menos g de 2. Tudo isso dividido por x menos 2. Vamos lá. Se o x é menor do que 2, a gente usa a função de baixo. Fica o limite quando x tende a 2 pela esquerda, essa função aqui, ó, x ao quadrado sobre 2. Aí vai ficar menos g de 2. G de 2 está definido na função de cima, que é igual a x igual a 2. Aí fica x menos 2. Então, nossa missão é só resolver esse limite. Limite quando x tende a 2 pela esquerda. Aí a gente tira o mínimo aqui, o mínimo é 2, e fica x ao quadrado menos 4 dividido por 2. Na parte de baixo, x menos 2. Aí isso aqui vai ficar limite quando x tende a 2 pela esquerda. Resolve essa fração aqui, a divisão é essa daqui, ó, divisão original. Então você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 1 x menos 2. Aí isso aqui fica o limite quando x tende a 2 pela esquerda. Aí em cima a gente tem um quadrado da diferença, x menos 2, x mais 2. E na parte de baixo a gente tem um 2 que multiplica x menos 2. X menos 2 cancela com x menos 2 e fica limite quando x tende a 2 pela esquerda. Na parte de cima fica x mais 2 e na parte de baixo fica um 2. Aí você pode aplicar o 2, né? Limite tende a 2 pela esquerda. Significa que x é igual a 2. Fica 2 mais 2 sobre 2. 4, 4 dividido para 2 resulta em 2. A gente faz agora a questão L. A questão L diz que a g é a mesma função do item anterior. A g é essa daqui, ó. Deixa eu copiar ela para cá. Ah, pronto, a g é essa daí. Então vamos lá. Limite agora pela direita. Então limite quando x tende a 2 pela direita, dá g de x menos g de 2 dividido por x menos 2. Isso aqui vai ser igual a quê? Olha só. Se o x tende a 2 pela direita, isso implica que o x ele é maior do que 2, certo? Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando o x tende a 2 pela direita. Quem é a g de x quando o x é maior do que 2? É o x, é a função de cima, e menos g de 2. Quem é g de 2? Eu uso a função de cima novamente, substituindo x por 2. E na parte de baixo vai ficar x menos 2. Ora, x menos 2 dividido por x menos 2 dá 1. Que é o limite quando x tende a 2 pela direita da função 1. Isso aqui, limite da constante é a própria constante. Então, né? Aí ele pede para calcular o limite quando x tende a 2 dessa expressão, em que g é a função do item j. Novamente a mesma função. Então vamos lá. No item j, a gente fez o limite pela esquerda e deu 2. Aí no item L, a gente fez o limite pela direita e deu 1. Então, o limite que ele está pedindo, o m, sendo a mesma função, ele não existe, né? Limite quando x tende a 2, g de x menos g de 2, vou escrever aqui ó, bem direitinho, ó, x menos 2, não existe. Então, você tem que escrever assim, ó, pois limite quando x tende a 2 pela direita, de g de x menos g de 2, dividido por x menos 2, deu quanto isso aqui pela direita? Deu 1. Deu 1. E o limite quando x tende a 2 pela esquerda, de g de x menos g de 2, e por x menos 2 deu 2, né? Então isso aqui é diferente, tá? Até o sinal diferente aqui, ó. É diferente desse outro. A gente tem essa questão 2. A questão 2, ela diz o seguinte, ó. A afirmação f de x com x tendendo a 2 pela direita e pela esquerda, f de x são iguais, implica que f é contínuo no ponto P, no ponto que ela tem. Isso é falso ou verdadeiro, né? Justifique. É falso, né? Falso, né? Por quê? Porque quando esses limites laterais são iguais, a gente chega que é, o limite no ponto existe. Mas se o limite no ponto existe, não garante que
é que ela seja contínua, né? Então isso dá uma, né? Dá uma dica de que é falso, né? Isso não é garantia não, né? Também não é garantia não. Mas a gente pode mostrar, verificar isso com um exemplo, já que é falso, né? Tome f de x como sendo essa função aqui, ó. As funções sentenciais são boas para exemplo. X é p, 2x com x, aqui é igual, é igual. Igual a p, e essa daqui como sendo diferente do p, certo? Pronto. Aí toma p como sendo igual a 2. Então vamos lá, é só a gente verificar que esses limites laterais são iguais, mas a função não é contínua, né? Ó, veja que, vamos ver se dá certo. Limite, quando x tende a 2 pela direita da f de x, se x tende a 2 pela direita, eu vou usar a função em que x, né, é maior do que 2. No caso, é a função de cima. É maior significa dizer que é diferente, então é 1. Isso aqui é o limite quando x tende a 2 pela direita de 1. Então, isso aqui é 1. E o limite quando x tende a 2 pela esquerda, eu vou usar a função em que x é menor do que 2. Se é menor do que 2, é diferente de 2. Então, eu uso a função de cima, novamente. Então, isso aqui dá 1. Logo, os limites são iguais, né? Os limites laterais são iguais. Mas, será que ela não é contínua? Para funções desse tipo, que dá para a gente verificar se é contínua ou não, a gente tem o quê? A gente tem que ter o limite tendendo ao ponto igual a f aplicada no ponto. Então, vamos lá. O limite x tendendo a 2 da função f de x, como os laterais existem, né? Laterais existem, são iguais, então isso aqui é igual a 1. Só que 1 é diferente, né, da função aplicada em 2. Confundi tudo, não foi? Troquei isso aqui. Eu pensei certo e falei errado. Ó, deixa eu deixar só aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não é do 1. Pronto. E aqui não é 1. Vamos recapitular. Eu escrevi uma função e escrevi outra. Ó. Quando o x tende a 2 pela direita da f de x, né? F de x tende a 2 pela direita significa o quê? Que x é maior do que 2. Se x é maior do que 2, né? X é diferente de 2. Então, usa essa daqui, ó. Eu falei certo, mas escrevi errado. X é diferente de 2, né? X é diferente de 2. Então, se x é diferente de 2, a gente usa 2x, né? Aqui, ó, 2x, né? Aí, isso aqui dá 4, certo? E o limite quando x tende a 2 pela esquerda quer dizer que x é menor do que 2. Se x é menor do que 2, x é diferente de 2, né? Lembrando que isso aqui é o 2, ó. Deixa eu botar o 2 aqui, ó. 2. Tá melhor de ver, ó. Né? Aqui o P é igual a 2, né? Tá aqui, ó. P é igual a 2 mesmo. Certo? X é diferente de 2. X é diferente de 2, então a gente usa novamente 2x. Esse aqui dá 4. Pronto, agora sim, ó. Aí o limite quando o x tende a 2, como os limites laterais eles existem são iguais, isso aqui é 4, certo? Só que 4 é diferente de 1, porque 1 é quem? É f aplicado no ponto 2. Que é a função de cima, né? Então a gente tem uma função em que os limites laterais existe, né? No caso é 4, mas a função não é contínua, porque quando você aplica o ponto em que ela existe o limite, né? Aplica o ponto, dá diferente do limite naquele ponto, né? Por definição de contínua. Aí a gente tem a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: dada essa função, x² menos 3x, verifique que o limite à direita e o limite à esquerda eles são iguais. A pergunta: f é contínua em 1? Se f não é contínua em 1, já seria um exemplo para responder a questão 2, né? Então vamos fazer, mas fazendo uma questão já faria duas. Vamos fazer, né? Nosso objetivo é calcular esse limite à direita e à esquerda, né? A gente vê, deixa eu ver aqui, ó, limite quando x tende a 1, vou pegar a direita, de x ao quadrado menos 3x mais 2, dividido por x menos 1. A gente vê que
que em cima tem uma função de segundo grau, né? Um polinômio de segundo grau. A gente tem que usar aqui Bhaskara para fatorar. X menos 3x mais 2 igual a zero. Vamos lá, Bhaskara. Você pode fazer a divisão polinomial também, dá certo. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Então, delta é igual a 9 menos 2 vezes 4, 8. Então, delta é 1. Aí vai encontrar o x. X é igual a menos b, no caso dá 3, mais ou menos a raiz delta, raiz de 1, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, você vai ter duas raízes. X1 é igual a 3 mais 1 dividido por 2. E x2 é igual a 3 menos 1 dividido por 2. X1 vai ser 4 por 2, que dá 2. X2 vai ser 2 por 2, dá 1. Então, as raízes é 2 e 1. Então, isso aqui, ó, é igual ao limite, quando x tende a 1 pela direita, de x menos uma raiz, e x menos a outra raiz, dividido por x menos 1. Aí x menos 1 cancela com x menos 1 e a gente tem apenas x menos 2. X menos 2. Aí aplico 1 aqui, vai ficar 1 menos 2, menos 1. Certo? Menos 1. Do mesmo jeito, não tem diferença, x tende a 1 pela esquerda, né? Dessa função aqui, a conta é a mesma, vai dar também menos 1. X menos 1. Aí você faz toda essa continha com x menos 1, no final substitui x igual a 1. Aí isso aqui vai dar 1 menos 2, que é menos 1, a mesma conta, né? Então, realmente, eles são iguais, de fato. Aí a pergunta é, f ela é contínua em 1? Para f ser contínua em 1, tem que satisfazer três condições, né? O limite, a função é essa daqui, né? A função é ela toda, essa função racional. Limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 3x mais 2, né? Existe e é igual a menos 1. Aí a segunda condição, f em 1 existe, existe. E a terceira condição é que os dois devem ser iguais. O problema é que f de 1 não existe. Então isso aqui, ó, não existe. Então já quebra uma condição, já quebra a condição 2, né? Então a conclusão é o quê? F não é contínua em 1, pois f de 1 não existe. Como é que ela pode ser contínua se aplicando no ponto a função ela não existe, né? Não tem ponto no gráfico lá. Então não faz sentido ela ser contínua. Aí para finalizar a gente tem a questão 4, né? Dê o exemplo de uma função contínua em R que não seja contínua em 2, mas que os limites laterais sejam iguais, né? É específico, é a mesma coisa da questão anterior, das duas questões anteriores, né? Os limites são iguais, só que ele quer agora que seja em 2. A gente fez esse exemplo exatamente na questão 2. Aqui, ó. É uma função contínua em R, que não tem problema nenhum, né? Só que ela não é contínua em 2. Aqui, ó. Tororô, não é contínua em 2. E os limites laterais eles são iguais. Então, só é você pegar aqui, ó. Copiar daqui e colocar aqui, ó. Mesma explicação. Feito, né? Né? Feito aí, ó. Beleza? Então, na próxima, a gente começa o limite de uma função composta, né? Função composta, a gente calcula o limite fazendo uma espécie de mudança de variável, que é uma das coisas bem legais do cálculo. Você faz mudança de variável pode fazer na derivada e pode fazer no limite e também na integral. Na integral, o mais importante, né? Até o teorema mudança de variável, né? Certo? Então, até lá, a gente
Lá na próxima aula a gente começa o limite de uma função composta e exercícios.